Vamos lá então, continuando o que a gente estava vendo no vídeo anterior, como que nós vamos então trabalhar com retas aqui paralelas? Olha só, dado um ponto P, 2 e 1, obter a equação geral da reta S que passa por P. Reta que passa por um ponto tem infinitas. E é paralela à reta R de equação 2x menos y mais 7 igual a zero. Então, S é paralela a R. Eu vou resolver de um jeito, usando o conceito lá do coeficiente angular e tudo mais. E depois eu quero resolver de um outro jeito, usando a ideia da equação geral. Tá? Então, olha lá. Fazendo a equação reduzida da reta R. Como é menos y, somei y, já isolou. Y igual a 2x mais 7. O coeficiente angular desta reta é 2. Se eu sei que essa reta é paralela a S, então os dois têm o mesmo coeficiente angular, a mesma inclinação em relação ao eixo x. Logo, a reta S vai ter a equação assim, ó. Y menos y do ponto igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x do ponto. É assim que a gente escreve a equação da reta a partir do coeficiente angular e de um ponto dado. Substitui então. O y do ponto é 1, o x do ponto é 2, o coeficiente angular é 2. Lógico que essa equação não é a geral que ele me pediu. Então, primeiro eu vou distribuir aqui, 2x menos 4. E aí, para virar geral, eu vou pegar esse y, subtrair lá e esse menos 1 somar lá. 2x menos y, 1 menos 4 vai ficar menos 3. Está aí a equação geral. Qual seria outra maneira de resolver esse exercício? Veja, se S é paralela a R, é verdade que a equação geral de S também vai ser 2x menos y mais uma constante k igual a zero. Essa constante k, se ela for 7, elas são paralelas coincidentes. Mas não deve ser, porque 2 e 1 não vai caber aqui nessa equação. Então elas devem ser paralelas distintas, então o k deve ser diferente de 7. Como descobrir o k? Traz o ponto, você sabe que tem que passar no ponto 2 e 1. Então, 2 vezes 2 menos 1 mais k igual a zero. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Ficaria 3 mais k igual a zero. Isolo o k, menos 3. Pronto, agora é só escrever a equação geral. 2x menos y menos 3 igual a zero. Legal? Então, dessa maneira, você nem precisa levar para a equação reduzida para fazer. Dava para fazer direto pela equação geral, sem nenhum problema. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos discutir o ângulo entre duas retas. A gente viu um caso, que são as retas perpendiculares, que eu sei que o ângulo é 90 graus, quando coeficiente de R vezes coeficiente de S igual a menos 1. Então isso aqui me garante que esse ângulo θ entre as retas é 90 graus. Mas e os outros casos? Né? Quando que eu vou calcular esse ângulo θ aqui? Ele é um ângulo agudo, porque do outro lado vai ter um obtuso que fecha 180, então eu sempre vou calcular o agudo, tá? Entre retas R e S, concorrentes a partir dos coeficientes angulares MR e MS. Lembra que eu falei que esse ângulo beta aqui é a soma do alfa mais θ? Lembra que o alfa, a tangente dele é o coeficiente angular de R, e o beta, a tangente dele é o coeficiente angular de S. Se beta aqui é alfa mais θ, lá naquele caso era 90 graus, mas é alfa mais θ. Se beta é alfa mais θ, eu posso escrever que esse θ, esse ângulo aqui, isolando ele, subtraindo alfa, é beta menos alfa. Considerando aqui que o beta é o ângulo externo do triângulo, ele é um ângulo obtuso. Então, perfeito. Ficou fácil de perceber isso aqui. Se eu aplicar tangente nos dois membros, eu vou ter que a tangente de θ é igual a beta menos alfa. Opa, então tá aqui, tangente de θ igual a tangente de beta menos alfa. Só que lá na trigonometria, lá no módulo 2, a gente estudou isso aqui. A tangente de beta menos alfa, ela é tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 mais tangente de beta vezes tangente de alfa. Esse resultado pode dar positivo ou negativo. Se esse resultado der negativo, significa que eu estou calculando o ângulo obtuso. Aí basta eu pegar o módulo dele, então, para ficar com o ângulo positivo.
No lugar das tangentes de beta, eu vou colocar o coeficiente angular de S, no lugar das de alfa, o coeficiente angular de R. Então, eu tenho isso aqui. ms menos mr sobre 1 mais ms vezes mr. Se eu trocar a ordem aqui em cima da subtração, só vai mudar o sinal. A ordem da multiplicação é indiferente, né? Então, aí com o módulo eu cancelo a questão do sinal. Tá, professor, mas daí eu vou estar calculando a tangente de θ. E eu quero o θ. Tudo bem, aí você usa a função inversa, né? Θ igual tangente na menos 1 de tudo aquilo ali. Ok? Tangente na menos 1 tem lá na sua científica, é fácil de usar. Provavelmente esse valor aqui vai dar um valor arredondado, a não ser que esse daqui dê um valor dos ângulos notáveis e tal. Aí a gente vai fazer o arredondamento quando for necessário. Tá, professor, mas pera lá, tô usando aqui um alfa agudo e um beta obtuso. Esse alfa não podia ser zero? Podia. Mas daí para o alfa ser zero, o coeficiente angular dessa reta vai ser zero. Você pode usar, né, que é a reta paralela ao eixo x. Você pode usar o coeficiente angular igual a zero nessa equação sem problema. Ah, beleza. E esse alfa ou beta não podia ser 90 graus? Aí traz um problema, professor. Se o alfa ou o beta, se um dos ângulos for 90 graus, ou seja, se uma das retas for vertical, eu estou considerando que a S vertical, tá? E a R não é horizontal, a R é uma outra reta qualquer. Lógico, porque se a R for horizontal e a S vertical, o ângulo entre elas é 90 graus. Então, se a S é vertical e a R não é horizontal, eu ainda assim tenho um ângulo θ aqui para calcular entre elas. Mas esse ângulo aqui sendo 90 traz um problema para mim. Não existe o coeficiente angular da reta S. Inclusive, essa reta S aqui, como é que fica a equação dela, né? Se esse valor aqui, x, ele é A, vamos supor, essa reta aqui vai ser x igual a A. Só. Ela não tem coeficiente para y. O coeficiente para y é zero. Ela não tem equação reduzida, porque não tem como isolar um y que não está na equação. Então ela não tem coeficiente angular. Beleza? E o coeficiente angular de R não é zero. E aí? Vou aplicar nessa mesma fórmula? Calma lá. Para esse caso específico, o ângulo externo é 90. Então o ângulo interno aqui também é 90. Então alfa mais θ são complementares. Como a gente viu anteriormente, se eles são complementares, a tangente de um é o inverso da tangente do outro. E aí eu posso dizer então que a tangente de θ é o módulo do inverso da tangente de alfa. O módulo porque se essa reta tivesse em outra direção, o alfa seria um ângulo obtuso, isso aqui seria negativo, mas com o módulo ele fica positivo e o θ vai ser sempre o ângulo agudo. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, θ igual a tangente na menos 1 de módulo de 1 sobre mr. Ok? Joga na calculadora e pronto, resolvido. Vamos lá, vamos considerar, vamos fazer um exemplinho disso. A reta R, dada por isso aqui, 5x mais 8 igual a 0, e a reta S dada por y igual a x mais 3. Quero saber o ângulo entre elas. Opa, reta R, se eu isolar o x, eu chego nisso aqui. Que tipo de reta tem esse comportamento aqui? A reta vertical. Então não existe coeficiente angular para R. Então, eu vou olhar para o coeficiente angular da S. Já está na forma reduzida, o coeficiente angular dela é 1. Tangente de θ é o módulo de 1 sobre o coeficiente angular da S. 1 dividido por 1 dá 1, módulo de 1 é 1. Tangente de θ igual a 1. Qual é o ângulo cuja tangente vale 1? 45 graus. Só isso. Tá? Vamos pegar duas retas então. Ó. O ângulo formado entre as retas T e U mede 45. Opa, agora eu sei que o θ é 45. Beleza? E o coeficiente angular de T é 3 meios. Me deu um coeficiente angular. Vamos determinar o coeficiente angular da reta U. Não a equação inteira, porque eu nem sei em que pontos ela passa, mas a inclinação dela eu consigo determinar. Então vamos lá. O θ é 45. Logo, a tangente de θ vale 1. Só que a tangente de θ
é aquele módulo do MU menos MT sobre 1 mais MU vezes MT. Se eu faço essa troca aqui, eu agora posso trazer esse MT 3 meios para cá. Então eu tenho MU menos 3 meios sobre 1 mais MU vezes 3 meios. Fazendo aqui, né, a subtração, vou fazer o MMC, tá? O mínimo é 2, 2 vezes MU é 2MU menos 3. E aqui 3 meios MU, 2 vezes 1, 2, 2 mais 3MU. Ficou com duas frações dividindo aqui com o mesmo denominador 2. Eu posso simplificar esse denominador. Então eu cheguei no módulo de 2MU menos 3 sobre 2 mais 3MU igual a 1. O que está aqui dentro do módulo? Ou é o próprio 1, ou é o menos 1. Então, se ele for o próprio 1, é porque esses dois camaradas são iguais. 2MU menos 3 igual a 2 mais 3MU. Daqui sai a primeira possibilidade, o coeficiente angular da reta U igual a menos 5. Mas eles podem ser opostos para a divisão da menos 1. Então, 2MU menos 3 igual a menos 2 mais 3MU. Lógico, aqui você vai ter que fazer a regra de sinal, vai ficar menos 2 e menos 3MU. Esse menos 3 vai somar, daí vai ficar 5MU aqui. Esse menos 3 vai somar lá mais 3 com menos 2, vai ficar 1. Isolou MU igual a 1 quinto. Então existem duas inclinações de reta que formam 45 graus com aquela reta ali. O que faz todo sentido, né? Aqui a coeficiente angular de T era 3 meios, era positivo, então era uma reta crescente. Eu poderia ter uma reta assim, também crescente, que formasse 45 graus. Como eu poderia ter uma reta assim, decrescente, que esse meu exemplo ficou ruim de desenhar, né? Mas algo assim, que para um lado ou para o outro formasse os 45 graus. Aí uma seria crescente, a outra seria decrescente. Beleza? Bom, que mais que dá para eu trabalhar aqui na reta, além do ângulo? A gente vai trabalhar a distância de um ponto até uma reta. Isso aí eu vou deixar agora para o próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso, mas é algo bastante relevante, porque a partir da ideia da distância entre um ponto e uma reta, eu posso fazer a distância entre duas retas paralelas, porque aí basta pegar um ponto dela e fazer a distância, e posso calcular um monte de outras coisas interessantes, tá bom? Então, vou parar esse vídeo aqui, no próximo vídeo a gente continua a partir exatamente desse ponto.